Nós iremos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Para a continuação da exposição desta carta, que julgo muito preciosa para nosso entendimento, para a nossa alma, para a valorização da palavra de Deus revelada por inspiração escrita. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós, no último domingo, fomos até o versículo de número 9. Nós iremos então dar continuidade a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 15. É verdade que os versículos posteriores ao versículo número 15, eles compõem a sessão toda, mas em virtude do tempo e da complexidade que os irmãos já perceberam, que é a carta aos Coríntios, em especial esse capítulo 14, em virtude de hoje, ou há mais ou menos 100 anos passados, com o movimento pentecostal, então as coisas elas se tornaram mais confusas do que na verdade já eram no entendimento dessa palavra. E aí por isso demanda mais tempo a compreensão de algumas passagens, e o nosso entendimento é um entendimento mais histórico, mais clássico, a nossa compreensão dessa passagem. Portanto, ela é uma compreensão bem antiga a respeito disso, e não uma compreensão particular. Portanto, nós iremos fazer a leitura de toda a passagem, para que nós tenhamos uma melhor compreensão e pudermos lembrar todo o contexto. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 1, mas iremos nos concentrar na continuidade, ou seja, do verso 10 até o verso número 15, mas nós iremos fazer a leitura a partir do verso de número 1. 1 Coríntios 14, a partir do verso 1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em línguas não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo.
nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós iremos orar mais uma vez por iluminação, pedindo que Deus nos dê compreensão daquilo que é essencial para as nossas vidas, daquilo que de fato venha a nos edificar, porque a pregação tem o propósito de edificar o povo de Deus, para que Deus assim seja glorificado, seja honrado em nossas vidas. Oremos, portanto. Senhor, nós te damos graças em primeiro lugar, porque tu tens dado sustento ao teu povo, e com esse sustento eles têm ofertado não para homem algum, mas para o trabalho do Senhor, o trabalho da tua igreja em suprir as necessidades próprias daqueles que necessitam. Te damos graças porque tu tens sustentado o teu povo. E nesse momento em especial nós queremos também pedir a iluminação do teu Espírito, que o Senhor nos dê entendimento, que haja, Senhor, compreensão da tua palavra, e que sejamos edificados para a glória do teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda a discussão a respeito dos dons espirituais da carta de Paulo aos Coríntios, como já vimos, foi iniciada no capítulo 12 e foi concluída no capítulo 14. E a abordagem do apóstolo sobre esse assunto, ela partiu das indagações feitas por carta ao apóstolo pelos próprios coríntios. Isto também podemos fazer deduções claras, como já vimos, do capítulo 12, versículo 1, quando diz a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, diz o apóstolo Paulo. Isso nós podemos aprender a respeito deste assunto desde o momento em que nos concentramos, então, neste capítulo de número 12. E, de forma muito clara, o propósito destes dons foi o de capacitar a igreja para a proclamação do seu santo evangelho, da palavra de Deus revelada, da palavra de Deus escrita. E nós percebemos em tudo isso que o propósito é a edificação do seu povo. O propósito não é outro. Se os irmãos puderem acompanhar comigo e relembrarem aquilo que diz o capítulo 12, a partir do versículo 7, os irmãos vão perceber de forma muito clara o propósito com o qual estes dons foram dados. Que diz o seguinte, capítulo 12, versículo de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um
visando um fim proveitoso. E aí o apóstolo Paulo, então, ele explica a respeito do propósito, que é um fim proveitoso, que é a edificação, que é o benefício do povo. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Desde já o apóstolo Paulo deixa claro, e não é por acaso que ele coloca o dom de variedades de línguas por último nesta lista, assim como, mais uma vez, no final deste capítulo 12, ele vai fazer menção dos mesmos dons, se referindo aos apóstolos e profetas, e mais uma vez vai colocar o dom de línguas em último lugar, que é o que nós temos visto no capítulo 14. Mas, paralelamente e de forma jungida ao dom de línguas, o apóstolo Paulo, observe mais uma vez no final do versículo de número 10, ele coloca a capacidade para interpretá-las. Portanto, o dom de se falar em diversas línguas, o dom sobrenatural, extraordinário, dado por Deus, para se falar diversas línguas, dependia da capacitação recebida por outros, ou pelo mesmo, ou pelos mesmos, de interpretar estas línguas faladas. Portanto, é um dom jungido, é um dom que é dado como um casal. As línguas necessitam da interpretação. Para quê? Para que haja benefício, para que haja aproveitamento. Olhe mais uma vez o verso 7 do capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim, um propósito final, proveitoso, que é a mesma palavra que o apóstolo vai fazer referência, que vimos semana passada, no capítulo 14. E que ele, ora, utiliza uma outra expressão, edificação, consolo, exortação. Ou seja, os dons foram dados para que trouxessem benefícios. A quem? Aos outros. Porque o intérprete, o tradutor, ele vai traduzir para os outros e não para si mesmo. Portanto, é um dom dado para a igreja, para a edificação da igreja, e não para um benefício particular. É verdade que quando nós anunciamos o Evangelho aos outros, exortamos e consolamos, aquele próprio que proclama a palavra, ele também é edificado, ele também é abençoado. Portanto, o dom de línguas também traz benefício para aquele que recebeu o dom, em virtude dele proclamar as verdades do Evangelho, e ele próprio não deixa de ser um ouvinte. Ele não é colocado ali de lado para beneficiar apenas aos demais, mas ele próprio é beneficiado. É por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito daquele que fala em línguas, que ele é edificado. E quando ele fala isso no versículo 2 do capítulo 14,
não é um estímulo, um incentivo para que se utilize o dom de línguas em benefício próprio, mas é uma conclusão em virtude de que o que ele fala são verdades dadas pelo Espírito, mistério. O que ele fala é o Evangelho. O que ele anuncia são as verdades de Deus outrora ocultas e que agora nos são reveladas. São os mistérios de Deus. É nesse sentido que a palavra mistério é utilizada em toda a Escritura. Ou seja, verdades ocultas que pela capacitação do Espírito agora se tornam claras. Essa foi a experiência que você passou em sua conversão. Aqueles que foram convertidos e que não eram crentes, né? Aqueles que são convertidos e que nascem num lar evangélico desde cedo, eles não têm muita percepção dessa transição, não é? Pelo menos meus filhos, que graças a Deus nasceram no Evangelho, mas eu não nasci no Evangelho. E aquilo que outrora para mim estava oculto, era como um cego, de repente, pela obra do Espírito e do Evangelho que nos alcança, os nossos olhos são desvelados, são abertos. Assim, aquelas coisas escritas referentes ao Messias Jesus Cristo, quando ele vem, o Espírito revela aos homens, e aí eles têm um entendimento. Estas coisas são chamadas de mistérios. Mas quando são proclamados os mistérios, já não são mistérios mais. Entretanto, a palavra de Deus utiliza essa terminologia para dizer que não são coisas próprias da revelação da natureza, mas que são coisas próprias do Espírito, outrora ocultas e que agora são reveladas. Então, por isso está a insistência do termo mistérios. Mas na verdade são mistérios proclamados, ou por profecia ou por línguas. Então deixam de ser mistérios. Se eu tenho um segredo e falo segredo, deixa de ser segredo. Então é neste sentido que o apóstolo fala. Agora, é importante que os irmãos tenham clareza de tudo aquilo que nós temos falado até o presente momento. Ou seja, estes dons extraordinários são referidos no capítulo 12, que são explicados mais adiante, até o capítulo 14. Eles cessaram. Que fique claro isso. Estes dons extraordinários cessaram. E esse entendimento não é o meu em particular, embora eu creia nisto, mas o que eu quero dizer é que eu não estou inventando coisa nova para os irmãos. Aqueles que têm um entendimento conhecido como reformado, aqueles que são presbiterianos ou de igrejas reformadas, ou batistas reformadas, ou congregacionais reformadas, eles historicamente têm o entendimento de que estes dons extraordinários cessaram. O que é que isso significa? Não significa dizer que Deus não conceda dons aos homens hoje. Por exemplo, o dom de ensino, o dom de contribuição, de misericórdia, são dons, capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus aos homens nos dias de hoje. E são capacitações do mesmo Espírito que concedeu estes dons extraordinários. Agora, por que nós cremos que estes dons extraordinários cessaram? Porque estes dons extraordinários, eles eram revelacionais. Eles revelavam coisas outrora ocultas. E estas coisas que foram dadas pelo Espírito foram aqui registradas na palavra de Deus.
Então, se você crê que há continuidade nestes dons extraordinários, então você está a dizer, e que eram revelacionais, eram inspirados pelo Espírito de Deus, era a palavra de Deus, como a de um profeta. No fundo, você está a dizer que a Bíblia, ela não é suficiente. Nós precisamos de novas revelações do Espírito. Porque se estes dons, que eram extraordinários, revelacionais, e eram dados por inspiração divina, e por estas revelações e inspirações, e a palavra de Deus que foi dada, foi escrita, e você entende que estes dons continuam hoje, então, além das Escrituras, você tem outras novas revelações do Espírito que aqui não estão. Mas, se o entendimento é que estas novas revelações do Espírito que são dadas hoje, elas aqui estão, então eu pergunto, se elas já aqui estão, então não são novas. E não são dadas. Nos dias de hoje, já foram dadas e registradas pelo Espírito, através dos profetas e apóstolos, em sua palavra. Portanto, é nesse sentido que nós reformados, e o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster deixa claro, estes dons cessaram. Cessaram os antigos modos de Deus falar ao seu povo. Depois os irmãos podem consultar. A Confissão de Fé Batista de 1689 fala exatamente a mesma coisa. Pois a Confissão de Fé Batista de 1689 é a Confissão de Fé de Westminster. Então não só os irmãos presbiterianos e reformados creem na cessação dos dons extraordinários, mas os nossos irmãos batistas reformados também. E os irmãos congregacionais, que é outra igreja histórica, da mesma forma. Da mesma forma, com aquilo que eles não chamam de confissão, mas é chamado de Savoy, cujo conteúdo é a Confissão de Fé de Westminster. Os congregacionais, historicamente, também creem na cessação desses dons extraordinários. Um outro esclarecimento que também é necessário é o esclarecimento de que isto não significa que Deus não opere maravilhas hoje, milagres hoje. Não significa isto. Significa que Deus não capacita mais os homens para revelarem mistérios nos dias de hoje, pois estes já foram revelados. Entretanto, Deus, Ele usa a sua palavra escrita de forma extraordinária, na conversão dos homens, na transformação dos crentes, tornando-se a semelhança de Cristo. E Deus cura hoje. Não há mais aquele dom onde alguém diz, levanta e anda, onde alguém ressuscita mortos, mas Deus pode operar milagrosamente fazendo estas coisas através das orações dos santos. Santos que eu me refiro somos nós, povo de Deus. O povo de Deus ora por cura, por milagre, e Deus, na sua infinita misericórdia, se Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser, Ele pode operar maravilhas. Não é uma coisa comum, por isso que é chamado de milagre. É uma coisa extraordinária. Não é uma coisa corriqueira, comum, como algumas igrejas querem fazer disso a sua publicidade, a sua propaganda. Mas Deus, cremos como reformados, que Deus cura sim. Nós oramos por isso. O que nós não cremos é aquele dom extraordinário de alguém curar ou ressuscitar mortos. Isso nós não cremos. Pessoas agindo com este dom extraordinário. Mas Deus, através da oração do seu povo, pode agir de forma extraordinária. Uma outra coisa importante é, já que as línguas também são dons revelacionais extraordinários,
Seria possível, num canto qualquer, de terras estranhas, de um dialeto qualquer, não conhecido pela maioria, alguém estar lá presente com o propósito de pregar o Evangelho numa dada circunstância e de repente ele falar aquela língua naquele dialeto sem que ele tenha aprendido. Bom, eu não posso dizer que isso é impossível, mas vamos considerar que Deus faça isso. Vamos considerar, isso é hipotético. Ainda assim, esta coisa extraordinária, hipoteticamente ocorrida em tal lugar, não é o dom de línguas referido aqui na palavra de Deus. É uma coisa sobrenatural, extraordinária, mas não tem paralelo com o dom de línguas, pois o dom de línguas é revelacional e não meramente uma língua dada para que a pessoa fale o que quiser, mesmo que verdades conhecidas, mas são revelacionais, inspirados por Deus. Ou seja, Bíblia equivale a falar Bíblia, inerrante, infalível. E este suposto mencionado que recebeu essa capacitação sobrenatural extraordinária, se por acaso, eu não conheço nenhum caso desse, é apenas hipotético, pois muita gente dá esse tipo de exemplo para dizer que são dons que continuam nos dias de hoje. Isso não se refere a um outro fenômeno, não referido nas Escrituras. Mas isso não se refere àquela capacitação dada à igreja de Corinto e a outras igrejas da era apostólica. Então, nessa compreensão é que vocês devem ter uma clareza daquilo que o apóstolo Paulo faz em sua carta. E como eu já fiz referência, eu não estou trazendo novas revelações para os irmãos. Não foi algo que eu descobri, algo que estava oculto. Este é o entendimento histórico e confessional. É um entendimento confessional. Muito bem, então feitas estas considerações, partamos então para a exposição do texto que nós temos diante de nós. Observe, portanto, que o apóstolo Paulo, ele dá continuidade àquilo que ele já tratou e que vimos na semana passada, do versículo 6 ao versículo 9. Ou seja, a ênfase do apóstolo é que estes dons, eles possam ser compreendidos pelos que ouvem, para que haja edificação. Só há edificação se houver compreensão. Não há a possibilidade do povo de Deus ser edificado sem que haja compreensão daquilo que se fala. Não é um processo estático, de uma fala misteriosa, que ninguém entende e que ainda assim a emoção é tanta que as pessoas se aproximam, se veem mais próximas de Deus. Não são meros sentimentos, mas a cognição, a entendimento no que se fala, para que haja de fato uma transformação. Então, nesse sentido, o apóstolo diz que há, sem dúvida, verso 10, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Os coríntios, provavelmente, eles se justificavam ao falar muitos, em variadas ocasiões, em línguas, mesmo não havendo intérprete, mesmo não havendo entendimento por parte dos outros, eles se justificavam dizendo: olha, Deus concedeu dons a muitos entre nós, e muitos entre nós falam muitas línguas, não é apenas uma.
é árabe, é hebraico, é aramaico. São muitas línguas. Portanto, nós estamos apenas a praticar na igreja um dom concedido por Deus. Isso justifica o fato da igreja de Corinto falar em muitas línguas em várias ocasiões, mesmo que não houvesse intérpretes. Porque eles diziam, é um dom dado pelo Espírito. E é uma coisa tão sobrenatural que muitos falam muitas línguas entre nós. Por que não se utilizar deste dom? Então o apóstolo, ele reconhece, isso é verdade. São dons dados pelo Espírito. O que se fala não é qualquer blá blá blá. São revelações dadas pelo Espírito de Deus. Mistérios revelados. É uma obra divina, é verdade. Entretanto, nenhuma destas vozes é sem sentido. Portanto, se as vozes têm sentido, elas precisam ser interpretadas, para que os outros percebam, porque o que vocês falam em mistério tem sentido, comunica algo, é uma comunicação verbal de alguma coisa verdadeira dada pelo Espírito. Portanto, apesar de eu reconhecer que é algo do Espírito, não é um êxtase, não é um mantra, mas são palavras dadas pelo Espírito, mas nenhuma destas linguagens sem sentido, todas têm sentido. Se têm sentido, elas precisam ser traduzidas para que haja compreensão. Se os irmãos perceberem, visto que se coloca dúvidas a respeito da palavra vozes aqui, a palavra vozes aqui tem um sentido de linguagem. Há, sem dúvida, muitos tipos de linguagens no mundo. Observe, no mundo, não é no céu, entre os anjos, é no mundo. Mas nenhum deles, ou seja, nenhum destes tipos de vozes ou de linguagens, contudo, sem sentido. Nenhuma destas linguagens é sem sentido, ou seja, elas têm sentido. Literalmente há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, mudas. Literalmente, esse sentido significa isso, mudas. Ou seja, sem ter o poder de comunicação. Todas elas têm um poder de comunicação. Todas elas falam algo. É fonê a fonê, vozes sem sentido. Observe, por exemplo, Mateus 3,17. Bem conhecida a passagem. Diz assim: e eis uma voz, é a mesma palavra aqui, dos céus, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra voz utilizada aqui é a mesma, é uma linguagem pronunciada por quem? Pelo próprio Deus, o Pai. Deus, o Pai, fala ao povo, ao seu povo, nesse momento especial a respeito do seu filho, numa voz, numa linguagem compreensível. É por isso que ela está aqui registrada. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Era a voz dos céus falando, o próprio Deus falando ao seu povo. Atos 2,14 também vai utilizar o mesmo termo para provar que voz aqui é linguagem, é a língua de homens no mundo. Então, Atos 2,14, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz,
advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, no contexto dos dons espirituais, especialmente profecia e línguas. Pedro, então, ele levanta com os 11 e ergue a voz, a mesma palavra, voz, para se referir à linguagem humana. Atos 26, 14, quando Saulo é convertido, diz assim, Atos 26, 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz, mesma palavra, mesmo verbo, que me falava em língua ou dialeto hebraica, língua hebraica, dialeto hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, o próprio Jesus agora fala aos homens numa língua hebraica, não no mantra, não no êxtase, mas ele se dirige a Saulo falando em língua hebraica, porque Saulo conhecia a língua hebraica, ele precisava reconhecer o que se dizia pelo próprio Jesus, e até os anjos. Ele aqui se refere ao mundo, mas alguns dizem que são línguas de anjos, né? Porque lá no capítulo 13, Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Não, são línguas dos anjos. Mas observe que em toda a Bíblia, e eu peguei apenas uma referência, que é suficiente, porque todos nós conhecemos as Escrituras, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 2, que diz assim: vim também um anjo forte, que proclamava em grande voz, a mesma palavra, o mesmo verbo, voz, linguagem, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Foi isso que o anjo falou, numa linguagem conhecida, senão não estaria aqui escrito. Não houve necessidade de intérprete. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes, ele se refere à linguagem humana. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Todas elas têm um sentido comunicacional, um poder de comunicação, para que os outros compreendam. E apenas como um exemplo de que o problema não é o sentido, mas a ignorância do ouvinte, que Paulo discute aqui, não é se a voz falada era uma voz distinta da voz humana, eu creio que ficou claro, mas para que isso se exemplifique, que o problema não está na fala, uma fala misteriosa, uma língua misteriosa, não está aí o problema que Paulo faz referência está no entendimento do outro, na ignorância do ouvinte. Se eu falo em hebraico, para todos vocês, acredito que nenhum de vocês, ou talvez um ou outro, não sei, vá compreender o que eu falo, mas a maioria dos ouvintes não. Então o problema não está na fala, na linguagem, na voz, mas está no ouvinte em não compreender o que se fala, porque o que se fala tem sentido. O que se fala tem sentido. Não é uma coisa extraterrestre. Há muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Exemplo, Paulo vai dar um exemplo aqui. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, observe a conexão com o verso anterior. Há muitas vozes no mundo, ou muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles sem sentido. Aí Paulo vai exemplificar. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, então o problema está na ignorância daquele que ouve aquela voz, aquela língua. Serei o quê? Estrangeiro. Serei estrangeiro. Eu serei como alguém de um outro país, de uma outra nação, de uma outra etnia, de uma outra língua. Portanto, não são línguas estáticas.
Quem falava em línguas não estava em êxtase, falando uma língua de um outro planeta, de um outro mundo. Mas era a língua dos homens. Por isso que ele é estrangeiro. Ele diz: eu serei um anjo. Não, serei um estrangeiro para aquele que fala uma língua que tem sentido, mas eu não compreendo. Então eu serei estrangeiro para ele, para aquele que fala. E ele, por outro lado, estrangeiro para mim. Palavra estrangeira é a palavra aqui bárbaro, que falava uma língua, um dialeto, sei lá, esquisito, para aqueles de língua hebraica, completamente distinto. Em termos linguísticos, completamente distinto. Não seguia uma semântica, uma linguagem semelhante, como aqueles que falam, cuja língua deriva do latim, que há semelhanças, há traços de semelhanças. Não, os bárbaros falavam uma língua completamente diferente, mas era uma língua de homens. Então a palavra estrangeiro aqui é traduzida porque o significado é justamente esse. É um bárbaro falando para um grego, ou um romano. E ele para mim que ouço. Ou seja, se não era um grego ou um romano, e o outro falasse bárbaro, não haveria compreensão. Paulo, então, ele faz uma aplicação disso que ele acabara de fazer referência no verso 12. Ele vai aplicar aquilo que ele acabara de mencionar aqui. A aplicação do que ele disse. Observe, verso 12. Assim também, da mesma forma, do exemplo dado acima, assim também, da mesma forma, do exemplo dado acima, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, ou seja, procurai falar numa linguagem que seja acessível, ou seja, que haja tradução, que haja intérprete, porque a língua em si tem sentido, mas para aquele que não compreende aquele idioma, é como um estrangeiro. Portanto, procurai progredir. Que progresso é este? É um progresso para a edificação. E de que maneira pode haver edificação? Se houver compreensão. Portanto, progridam. Falem, continuem a falar em línguas, entretanto, progridam, ou seja, ore para que a possa interpretar o que ele vai dizer mais adiante. Ou que haja um intérprete para traduzir o que vocês falam. E não ficar falando ao ar, que é aquilo que vimos semana passada. Falar em línguas sem um tradutor é falar ao ar, falar ao léu. As verdades continuam sendo verdades, mas ficam ocultas. Servem apenas para ele, e ele é edificado, mas os outros não. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Como é que se progride para a edificação da igreja? Por meio ou da profecia, porque a profecia era dada na mesma língua do ouvinte, ou através de línguas interpretadas, que se tornava então no mesmo patamar de profecia, ou seja, línguas interpretadas era profecia, nada mais, nada menos. Línguas interpretadas era profecia, porque se colocava na mesma voz, na mesma linguagem do ouvinte. Então o ouvinte era edificado. Razão pela qual se quer progredir. Ele vai fazer a menção no verso 13, para que aquele que fala em línguas
deve orar para que a possa interpretar. Está aí a prova do que acabamos de fazer referência. Já que deve progredir, para que haja edificação, o que é que deve haver? Interpretação. Então, observe o verso 13. Pelo que o que fala em outra língua ou em línguas, deve orar para que a possa interpretar, para que haja o quê? Progresso. E que tipo de progresso é? Edificação. E como é possível essa edificação? Falando na linguagem do outro, e não como um estrangeiro. E ele vai dar razão por isso, mais uma vez, ele é bem repetitivo aqui, verso 14. Porque se eu orar em línguas ou em outra língua, a língua que não seja a minha de origem, o meu espírito ora de fato. De fato eu estou orando. De fato tem sentido o que eu estou a falar. É mistério, é inspiracional, é fundacional, é revelacional o que eu estou a falar. Eu oro de fato, por quê? Porque eles não somente falavam, proclamavam em línguas, mas eles também oravam em línguas. Eles também cantavam em línguas estrangeiras. Mas mesmo orar, falar, orar ou cantar, havia necessidade de interpretação, para que houvesse compreensão. O meu espírito ora de fato, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, está orando mesmo, com entendimento. Mas a minha mente fica infrutífera. O que é que Paulo quer dizer com isso? Será que ele está dizendo que orar em espírito não é orar com a mente? É apenas uma emoção? Será que ele está se contradizendo com tudo que ele disse até o presente momento? De forma alguma, meus irmãos. O contraste aqui não está entre espírito e mente. Está entre orar em espírito, sem que haja interpretação, sem que haja frutificação ou edificação. Quando ele diz a minha mente fica infrutífera, mente é a mesma palavra traduzida como entendimento. Ou seja, o meu entendimento, ao orar em espírito, pois eu entendo o que eu oro em espírito, fica infrutífera, ou infrutífero o meu entendimento, ou seja, não dá fruto. Não dá fruto. Eu oro, recebo revelação, mistérios de Deus, falo, mas numa língua que o outro não entende. Então o resultado não dá fruto, não frutifica. O contraste não é entre orar em espírito ser algo que não traz entendimento, e orar com a mente é uma coisa racional. Em hipótese alguma, a palavra de Deus nos fala neste sentido, em hipótese alguma. O orar em espírito necessariamente é uma forma de oração na qual quem ora entende perfeitamente aquilo que ele está a falar. A nossa adoração, por exemplo, Jesus Cristo ensina lá em João capítulo 4, no Evangelho, é em espírito e em verdade. O espírito referido na Bíblia é o espírito do entendimento. Então, aquele que ora no meu espírito é orar, porque não há ninguém que não ore, que deixe o seu espírito de lado para orar, né? Todos oram necessariamente com o seu espírito. Eu vou deixar o espírito de lado e vou começar agora a orar. O que é que Paulo quer dizer com isso? Por que é que ele reforça isso? Porque aqui é o espírito do profeta, ou do que fala em língua, ou seja, é o espírito da própria pessoa, porque ele fala que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta,
mas é o espírito que recebe do Espírito de Deus palavra revelada, de iluminação, de revelação, melhor dizendo. Então, é o espírito do profeta que fala. Esse espírito do profeta fala por quê? Pela manifestação do Espírito, que se manifesta nele, no espírito dele, quando ele ora. Então, é óbvio que é uma manifestação com entendimento, e não de uma forma diferenciada. Observe o verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que ele fala, os espíritos dos profetas? Os espíritos dos profetas é aquele espírito que, sob a manifestação do Espírito Santo de Deus, profetiza. Não é por ele próprio, mas ele tem a responsabilidade, porque não é um êxtase, não é uma fala estática, não é um mantra, é algo falado conscientemente. Então, ele pode, mesmo recebendo a revelação, se conter e não falar, esperar que o outro fale. É por isso que o apóstolo Paulo vai dar a orientação que deve orar 2 ou 3 no máximo, tanto a profecia como línguas, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. O fato de ser uma obra de Deus não significa dizer que a pessoa não tenha controle sobre aquilo, esteja num êxtase incontrolável. Não, ele tem controle sim, ele tem entendimento daquilo que se passa com ele. Assim também com relação aos falsos profetas, da mesma forma. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, diz assim: amados, não des crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, sempre há a responsabilidade daquele que profere, seja mentira ou a verdade, mesmo que isto seja uma obra ou de Deus ou do maligno, a responsabilidade é dele próprio por aquilo que ocorre com ele. Portanto, ele não está em transe. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito ora de fato. Em Lucas 2, 25, vai falar de um profeta do Novo Testamento, mas, quer dizer, num livro do Novo Testamento, mas numa transição entre o Antigo e o Novo Pacto, porque os Evangelhos é no período de transição ainda. Os judeus ainda viviam sob o regime da lei cerimonial. E havia um profeta lá chamado Simeão. Observe o verso 25 do capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para fazer com ele o que a lei ordenara. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Observe, o Espírito deu a ele entendimento de que revelara a ele que aquele era o Messias. Portanto, orar em Espírito não significa orar sem entendimento. Não há um contraste entre Espírito e mente. Aliás, o apóstolo Paulo, também, em Romanos capítulo 12, do verso 1, passagem também muito bem conhecida: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto em espírito é um culto racional, em espírito e em verdade. A razão não nos foge quando se ora
ou quando se menciona o orar em espírito aqui. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente não dá fruto. Não dá fruto. Vamos observar agora se de fato mente infrutífera significa não dar fruto e não ter um entendimento. Mateus 13, 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, não dá fruto. Tito 3,14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Dar fruto não tem nada a ver com irracionalidade ou com algo da própria pessoa, mas é uma manifestação daquilo que ele faz frutificando dos outros. 1 Coríntios, ainda, 14, 17, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado, falando sobre a oração do que falava em línguas e que não tinha um intérprete. Tu dás bem graças. O que significa dar bem graças? Ele dá um amém naquilo que ele falou em línguas. Ou seja, ele entendia o que ele orava. Ele diz amém. Naquilo que ele próprio orava, ele diz amém. Ele diz, obrigado, Senhor. Ele dá graças. Mas ele dá graças por uma coisa que ele não entende. Ele está ali orando em uma língua estrangeira e não está entendendo nada. E ainda assim, ele dá graças. É claro que ele entendia. Mas o outro não é edificado. Por que o outro não é edificado? Por que o outro não é edificado? Porque não entende, porque não é um intérprete. Simples assim. Vamos então partir para a conclusão do verso de número 15, que é exatamente, depois de tudo que foi falado, o que é que eu devo, de que maneira eu devo reagir, depois de tudo que eu aprendi. O que é que eu devo fazer então? Já que há muitas vozes aqui a falar em línguas, o que é que eu devo fazer então? O apóstolo Tom vai dar a orientação. Que farei, pois, verso 15, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento, ou seja, para a edificação do outro. Orarei com a mente, visando frutificar. Cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente, ou seja, buscando a edificação do outro, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, com entendimento, conforme nos diz o verso de número 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, observe o que é falar com entendimento, e é falar pelo Espírito, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas, ou seja, sem que haja um intérprete, não edificando, não frutificando. Qual é a conclusão, então, já finalizando, em virtude da hora já bem adiantada, não é? Devemos, de fato, reconhecer que os dons extraordinários, eles cessaram. Mas estes dons extraordinários de profecia e de línguas, eles foram dados para a edificação. E eles não ficaram guardados no tempo, reservados para aquela altura, para aquela época, para aquele tempo. Mas aprove a Deus fazê-los registrar todos na sua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra.
Tudo aquilo que foi dado em partes, foi dado agora no todo, na revelação escrita, registrada. Então nós temos sim, aquilo que foi falado e que foi registrado, como palavra de Deus inspirada, que é para nossa edificação. O que é que significa em termos práticos? Significa dizer, como já vos falei em outras ocasiões, do valor que devemos dar às Escrituras, não somente para a evangelização, mas para a edificação pessoal, em especial do outro. Então, quando você for pregar o Evangelho ao seu amigo do trabalho, no seu vizinho, não existe melhor coisa do que pregar o Evangelho com as Escrituras abertas, havendo possibilidade, obviamente. Não é? No ambiente de trabalho, você vai trabalhar. Você não vai fazer outra coisa. Você vai cumprir a sua obrigação como cristão, de trabalhar, de obedecer ao seu patrão, fazer aquilo para o qual você está recebendo. Mas havendo uma oportunidade, no intervalo, ou após o período de trabalho, ou antes do período de trabalho, ou em casa, onde for, não existe melhor coisa do que você estar com a Bíblia e ensinando. Não foi isso que aconteceu com o eunuco? Quando Filipe, pelo Espírito, se dirigiu a ele, estava lendo Isaías, ele explicou as Escrituras, ele fez uma exposição, uma exegese do texto bíblico. Mas para isso é necessário compreendermos a Bíblia, lermos a Bíblia, entendermos a Bíblia. Portanto, crentes, não sejais negligentes com a leitura da palavra de Deus, em especial os homens, não negligenciem, que o apóstolo Paulo mais adiante vai falar, que a mulher fique calada e pergunte ao seu marido. Então isso se supõe que o marido deva saber a respeito da palavra de Deus, para poder responder à sua esposa. Embora seja a responsabilidade de todos, pois Ló e Eunice ensinaram a Timóteo, conheciam a palavra de Deus, as verdades de Deus, recai sobre o homem uma responsabilidade ainda maior, pois ele é o cabeça. Portanto, os membros em especial desta igreja devem saber manejar bem a palavra de Deus, estudá-la, conhecê-la, perguntar, especial os futuros presbíteros, também diáconos, porque é aqui que nós temos, na nossa língua, a palavra revelada e inspirada, na nossa língua, não está aqui em grego, em aramaico, ou em hebraico, está em português. Deu trabalho para traduzir isso, aos tradutores, aos revisores também, deu trabalho. Então como é que nós vamos negligenciar esta palavra revelada, dada numa outra língua, mas que foi traduzida pelos homens, pela capacitação que Deus deu para isso? Portanto, sejamos de fato uma igreja que ama a palavra de Deus revelada, o mistério revelado de Deus, que ame o Senhor Jesus Cristo, que é o mistério, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, o mistério, vírgula, Jesus, o mistério de Deus para as nossas vidas. Então que Deus opere em nós, em nossos corações, e nos desperte para o valor desta palavra registrada, que era tão valorizada pelos coríntios, mas mal utilizada. Porque quem orava, quem cantava, quem falava, não se importava com o outro, se importava com a sua edificação apenas, e não em transmitir para os outros. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele faça assim conosco, para a sua glória e a nossa edificação. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, para o cântico